Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Rício, tô aqui para falar de pão de fermentação natural. Se você gosta de fazer pão, você chegou no lugar certo. Então vamos lá. Aí eu quero mostrar para vocês o meu fermento, que eu tinha deixado na geladeira pelo menos 2 semanas e aí ele não tinha crescido absolutamente nada em 4 horas. E aí o que eu fiz? Eu falei que eu ia alimentar de novo e que se hoje de manhã ele não tivesse crescido, que eu ia dar um pouquinho de farinha integral para ele. Ele cresceu. E aí eu vou mostrar aqui, ó. Olha só. 5 horas depois, ele praticamente triplicou. Por que eu vou falar que triplicou? Porque ele estava um pouco abaixo desse zero aqui, ó. Ele estava, na verdade, com um volume bem menor, porque era uma bolinha, pouca coisa. E agora ele chegou ao pico há mais ou menos 1 hora, 1h30 atrás e continua no pico, ou seja, ele já está forte. Um dos sinais do fermento estar forte é que ele fica no pico bastante tempo. Então é legal, o pico dele é mais alto e ele fica no pico bastante tempo. Então assim, ele já tá bem fortalecido, beleza? E aí eu vou esperar, vou alimentar ele hoje à noite de novo, amanhã de manhã de novo. E aí eu vou fazer pão com ele, porque eu sei que ele já chegou onde ele normalmente fica quando ele tá legal pra fazer pão. Ah lá, as bolinhas, olha que lindo. Tá vendo? Isso é sinal de fermento forte, ativo, tá maravilhoso. Esse aqui também, que eu tô alimentando desde ontem, é meu fermento bebê, que eu guardei depois de... Ele tinha mais ou menos uns 16, 17 dias. Eu guardei, ontem mesmo ele já tava fortão de novo. Então eu também estou fortalecendo esse fermento, olha aqui, ó. Ele é um fermento de característica diferente do outro, ele tem metade de farinha integral. Então eu queria mostrar pra você aqui que o fermento só precisa de carinho, de boa farinha, de água sem muito sal, e aí ele cresce. A gente tem que ter paciência, tá? E o que eu quis dizer aqui é que a gente tem que tomar cuidado realmente assim, como que a gente alimenta o fermento, tipo de farinha que a gente alimenta o fermento. Quanto melhor a farinha, mais forte o fermento tá. Não tô falando aqui que a farinha tem que ser cara, tem que ser de alta proteína. Claro que ele gosta de farinha de alta proteína, de boa qualidade de alta proteína, mas não é necessário, é só ter uma farinha de boa qualidade. E eu alimento meu fermento quando eu posso com farinha orgânica. Por quê? Para evitar química mesmo. Então os bichinhos curtem quando não tem muita química. Mesmo que minha farinha seja fraca, mas o meu levain, se ele for bem forte, dá pra eu superar essa coisa da farinha e sair um bom pão? Porque ela tá preocupada o seguinte, que né, nem todo mundo tem acesso a uma farinha italiana, francesa, uma farinha top. É difícil mesmo, às vezes a gente não tem, às vezes na cidade da gente não tem, ou às vezes tá muito caro, né? Então assim, o que eu quero dizer assim, o fermento, você pode ter a melhor farinha do mundo, se o fermento estiver ruim, não adianta. Então eu sou da seguinte opinião, eu acho que a gente tem que procurar uma farinha que seja a melhor que você consegue comprar para fazer pão. Não é a melhor farinha do mundo, não é a farinha mais cara do mundo. É a melhor que você consegue comprar. Se a melhor que você conseguir comprar for uma farinha tipo genérica, tipo uma Dona Benta, cara, então vai ser a Dona Benta. E aí você vai fazer pão com a Dona Benta. Mas aí você vai fazer um pão que a Dona Benta aguenta, né? Então a pergunta dela foi, se a minha farinha for fraca e o meu levain for forte, eu consigo fazer um bom pão? No que depender do levain, você vai conseguir. E no que depender de você adaptar a sua receita para uma farinha mais fraca. E em geral, uma receita com farinha mais fraca é uma receita que você não usa tanta água. Não adianta você querer tacar água numa farinha que não aguenta a água. E isso é o que mais acontece, tá bom? O fermento tem que estar forte. Não adianta você ter a melhor farinha do mundo se o seu fermento está fraco, você não vai conseguir um bom pão. Agora, se você tiver uma farinha mais ou menos, se seu fermento estiver forte, chances são que se você souber usar essa farinha, você vai conseguir um bom pão, tá? Aí ela falou aqui que ela alimentou o fermento, que ele estava rebelde, que ele demorou bastante, mas ele subiu. Ela não me especificou se demorou algumas alimentadas para ele subir ou se ele realmente demorou a subir, demorou a fermentar. Eu não entendi isso aqui. Quando o seu fermento demora muito a subir, a fermentar, né? Se normalmente ele fermenta em 4, 5 horas e ele tá demorando pra caramba pra fermentar, então ele tá fraco.
Então você tem que prestar atenção nisso, beleza? E ela falou o seguinte, que finalmente ele subiu, que ela colocou na geladeira e agora o que ela faz se ela alimenta todo dia? Não precisa alimentar seu fermento todo dia. Você vai alimentar o seu fermento quando você for fazer pão. Se você não for fazer pão, você guarda ele na geladeira, uma boa quantidade dele, não guarda pouquinho não. Guarda uma boa quantidade, pelo menos uns 150, 200 gramas, deixa ele lá. E aí quando você for fazer pão, 2 dias antes, eu gosto de pelo menos 2 dias antes, tira da geladeira e começa a alimentar em vários ciclos, tá? Essa questão dele demorar, mas crescer, tem que ver se ele demorou várias alimentações a crescer normalmente ou se ele demorou na alimentação a crescer e continua demorando. Se ele continuar demorando, ele tá fraco, tá? Quando você fala assim que seu levain demorou, mas cresceu, ele demorou como assim? Ele demorou várias sessões de alimentação para ele crescer e ficar no ponto, ou ele demorou a crescer numa alimentação, demorou muito e aí cresceu, tá? Em 3 alimentações. Tá, então assim, ele demorou 3 alimentações para ficar no tempo normal dele, é isso? Se for isso, é normal, tá? Você tira da geladeira, ele demora mesmo, umas 2 ou 3 alimentações, pelo menos, para ele ficar normal. O que não pode é ele demorar demais a fermentar. Então, assim, se ele normalmente fermentar em 5 horas e, de repente, ele começou a fermentar em 7 horas, ainda não tá bom. Então, você tem que alimentar ele melhor, né? Às vezes, trocar um pouco a farinha dele, usar uma farinha mais integral, uma farinha orgânica, uma farinha de melhor qualidade, para ver se ele se fortalece. A cada alimentação, ele demorava mais de 8 horas. Então, mas esse é o tempo dele? Qual que é a proporção que você alimenta o seu fermento, né? Você tem que pensar o seguinte, são vários pontos que você tem que considerar quando você alimenta seu fermento. Você tem que considerar qual tipo de farinha que você usa, qual tipo de água que você usa, qual é a proporção que você alimenta seu fermento e quanto tempo ele normalmente demora para fermentar. E qual a temperatura ambiente. São muitos os fatores que influenciam no seu fermento. Então, assim, seu fermento, se ele estiver demorando muito mais tempo do que ele demora normalmente, ele tá fraco. Então, você tem que começar a ver o que você pode fazer. A primeira coisa que eu faria, tentaria outra farinha. Eu pegaria uma farinha orgânica, que tem mais nutriente, que tem menos química, ou seja, não tem química, e aí provavelmente o fermento vai dar uma boa resposta. Se isso não resolver, então eu tentaria colocar um pouquinho de farinha integral. Ou então, se tiver muito frio, aí as condições não vão ser as mesmas, então é por isso que seu fermento tá mais lento, porque tá mais frio, entendeu? Essa questão do fermento natural é simples, mas é complicado. Então a gente tem que realmente, assim, prestar atenção em todas essas condições que a gente pode controlar e ver o que a gente pode fazer para melhorar o nosso fermento, dentro do que a gente pode controlar. Assim, a gente não vai controlar os bichinhos do fermento, mas a gente pode controlar o que a gente dá para ele comer, que tipo de água que a gente dá, a temperatura ambiente, a gente pode controlar, a quantidade de isca. Tipo assim, se o fermento tá muito fraco e você fica diminuindo muito a isca dele, provavelmente ele vai enfraquecer mais. Então você coloca uma isca um pouco maior para ver se ajuda, tá bom? Você comentou que era melhor tirar o fermento em ar para alimentar. Isso assim, é melhor para mim. Na minha experiência, eu percebo que quando eu tiro o fermento da geladeira, eu tiro, espero ele acordar para começar a alimentar, na minha experiência funciona melhor. Mas pode pôr água gelada também para alimentar, certo? Pode pôr água gelada, sim. Qual então a lógica? Então, a lógica é, se você tira o seu fermento da geladeira, tá um calor danado e você realmente quer que ele demore a fermentar, você pode colocar água gelada nele e alimentar com a farinha. Mas aí você vai correr um risco também, porque você vai estar diluindo o seu fermento. Você vai tirar uma isca dele, colocar farinha e água, certo? Então assim, você vai ter menos galera ali para fermentar aquela farinha, aquela água. E aquela galera que tá em menor quantidade está adormecida. Quando você tira o fermento da geladeira e espera ele chegar em temperatura ambiente, a galera acorda. Então, quando você tirar a isca ali para você alimentar, a galera já vai estar mais bombada lá, acordadona, com fome e tal. Quando eu quero, depois de um tempo, meu fermento tá super ativo, já tá forte, e eu quero ganhar lá 1 hora e meia, tá muito calor, aí eu posso usar uma água mais fria para alimentar o meu fermento, porque aí eu vou, de novo, dar uma esfriadinha na galera, mas aí eu vou ter a galera em maior quantidade, entendeu? Porque eu já venho alimentando
o fermento em alguns rounds, certo? Então a galerinha tá lá em maior quantidade, tá todo mundo forte, saudável, feliz. Aí eu coloco uma água gelada só para dar uma esfriada mesmo, pessoal. E aí, quando eu falo pessoal, são os bichinhos, tá? As leveduras e as bactérias. E aí, eu só dou uma esfriada, mas tá todo mundo mais fortão, porque eu já alimentei, já tem mais tempo. Então, eles vão dar uma segurada. Essa água gelada que eu alimentei meu fermento vai segurar mais ou menos uma hora e pouco a fermentação. Às vezes nem tanto, dependendo da temperatura da sua cozinha, tá bom? Como saber quanta isca tirar para não sobrar levain e dar a medida exata da receita? Tem como saber? Tem como saber, mas eu gosto sempre de deixar sobrar levain. Eu nunca faço o levain exatamente na conta da receita. Por quê? Porque eu refresco o meu levain com uma sobra para eu ter a sobra, que vai ser o meu fermento mais forte, mais novo, que é ele que eu vou guardar. Eu vou sempre fazer a mais. Não vou fazer muito mais, mas eu vou sempre fazer a mais. Você calcular a quantidade de levain que você vai usar, que você vai precisar para você não dispersar muito, então você tem que ver quanto que você vai precisar na sua receita. Aí você vai falar, beleza, ó, se eu alimento o meu levain na proporção 1:2:2, ou seja, uma parte de fermento, 2 de água e 2 de farinha, então, por exemplo, se eu vou precisar de 100 gramas de levain para minha receita, então eu uso lá 25 gramas de isca, 50 de água, 50 de farinha, eu vou ter 125, que provavelmente vai me dar uns 15 gramas de sobra, porque fica um pouco no pote, né? Evapora um pouco de água, então eu vou ter lá 15 gramas para depois eu alimentar de novo, que aí eu vou alimentar de novo com mais farinha, mais água, deixar crescer para sobrar para eu guardar na geladeira. Então assim, sempre deixe sobrar fermento. Nunca alimente só a conta que você vai precisar, não, porque senão você vai ficar com fermento fraco, entendeu? Você vai ter todo esse trabalho de alimentar o seu fermento em vários ciclos e de repente você não vai sobrar nada para você guardar. O que você já usou lá no passado, ele é velho, aquilo lá é descarte. Então você precisa sempre renovar o seu fermento. Você renova nesses ciclos de alimentação e sempre tem que sobrar um pouquinho para você guardar na geladeira, se você não for fazer pão, ou para você usar como isca para um próximo pão, beleza? Muito obrigada mais uma vez por todos vocês que passaram aqui hoje. Tchau, gente!